60 anos de muita história, de muita luta, de muitos desafios, de muitos sonhos. Não, mas dizer, Roberto, claro, do fundo do nosso coração, evidentemente que render as homenagens a você, não apenas eu, não apenas Mineiro, não apenas meu partido, não apenas os movimentos sociais. Eu acho que Natal, vem para cá, eu acho que o Rio Grande do Norte e Natal tem todo o dever de render as homenagens a você, de coração. Render as homenagens a você exatamente pela sua dedicação, pelo quanto você, ao lado de outros valorosos companheiros e companheiras, tem dado uma contribuição inestimável, que é exatamente no resgate da memória das nossas lutas, da memória dos nossos sonhos, da memória dos que amaram muito essa cidade, dos que lutaram muito por essa cidade, a exemplo de Djalma Maranhão. Sem dúvida nenhuma, o Centro de Memória Popular também, enfim, cuidado por você, por Aloysio, por do Carmo, enfim, por outros companheiros e companheiras. Volto a dizer, ao longo de todo esse tempo, Glorinha, foi uma trincheira. O Centro de Memória Popular e Direitos Humanos foi uma trincheira na resistência, na luta contra a ditadura. Continua sendo exatamente o que? Uma trincheira na luta da justiça, na luta daquilo que a gente sonha até hoje, que é exatamente um mundo com igualdade, com solidariedade. Então, homenagear você é homenagear exatamente o centro. Segundo, é claro que centenário, eu falo já com vocês, centenário de Djalma Maranhão, mexe, Antônio Capistrano, mexe com a emoção de todos nós, da geração que conviveu com ele, Floriano, meu querido Floriano, e das gerações que vieram depois, exatamente como a minha, mexe com as gerações passadas e com as gerações presentes, e vai, se Deus quiser, continuar mexendo com as gerações futuras, e exatamente pelas lições que ele deixou, pelas sementes que ele plantou. Djalma, sem dúvida nenhuma, para nós, no âmbito do Rio Grande do Norte, aquela figura no mundo da política que mais nos inspira exatamente de fazer da política aquilo que deve ser feito, que é a arte da transformação, a política feita com honradez, com dignidade, com idealismo, com espírito público, com seriedade. Ele nos inspira por tudo que foi a história dele e inclusive pela oportunidade que ele teve de ser prefeito dessa cidade, e até hoje está guardado nos nossos corações como o melhor prefeito que Natal já teve. E naquela época era um visionário. Hoje, inclusive, Mineiro, não é, coincidentemente, hoje é o dia do folclore. E a gestão de Djalma, ela se notabilizou exatamente muito, pelo quanto ele se dedicou e pelo quanto ele, enquanto prefeito, a gestão dele fez pela educação, pela cultura, Aldemir? Pela questão exatamente, Tovar, meu querido Tovar, do folclore. Eu quero terminar, viu, Roberto, dizendo o seguinte: amanhã faz 8 dias que eu fui a Montevidéu. Eu vou integrar o parlamento do Mercosul. É importante isso porque a luta não é só no Brasil. A luta, ela tem que se espalhar do ponto de vista exatamente do contexto latino-americano, até porque o desafio de vencer a desigualdade, as injustiças, a opressão, o desafio de construir uma nação soberana, com justiça social, esse desafio não é só dos povos brasileiros, é dos povos latino-americanos. Então, por indicação do meu partido, Toninho, eu estou representando o Parlasul, foi a instalação do Parlasul, segunda-feira eu tomei posse. E recebi um recado exatamente de Roberto Monte. Recado não, uma intimação. Júnior Soto me manda um WhatsApp, eu disse: diga, Júnior, o que é?
Roberto já descobriu que você está indo para Montevidéu. E disse que você não volte daí sem fazer umas fotos lá do local onde o Djalma Maranhão morava, né? E exatamente. E eu confesso, só para terminar, eu confesso que cheguei lá, lembrei de si, chamei a embaixada brasileira, peguei o endereçozinho, eu disse, olha, eu gostaria muito, mas muito que vocês me ajudassem exatamente a ir até lá. Disse, não, tranquilo, senadora, nós vamos ajeitar. E eu fiquei só de olho. Quando foi na segunda-feira, bem cedo, eu não contei história. Peguei um carro e me mandei. E fui lá, viu, Roberto, na rua. 18 de julho, eu fiz as fotos. E fiz um filmezinho, né? E ainda tentei ver se conseguia alguém da época, menino, para fazer um depoimento ao menino. Mas enfim, lá se vão o quê? Já 30 anos? Neide. Eu digo da morte. Neide. 44, pois é. Então assim, pode até ser que tem ainda pessoas da época, lá não é difícil, mas eu não podia demorar muito. Mas o fato, Glorinha, é que eu fiz as fotos, ainda filmei. E claro, imagine, eu estou me arrepiando agora, imagine lá o quanto aquilo mexia exatamente comigo, né? E coincidentemente, no edifício lá onde morava Djalma, ao lado do edifício, sabe o que é que tem, Roberto? Uma livraria. Meu Deus, isso tem tudo a ver, né? De repente a livraria aqui ao lado exatamente do edifício onde ele morou. Mas enfim, o fato é que eu estava lá no parlamento e mais uma vez a história, a trajetória dele me inspirando para que eu consiga ser a senadora do Rio Grande do Norte e a senadora que o Brasil precisa, do ponto de vista de compromisso, do ponto de vista de seriedade, né? E de lutar para realizar os sonhos, né? que ele começou. Eu quero, portanto, terminar, nós estamos aí, nosso mandato também está participando aqui de todas as iniciativas em curso para celebrar o centenário. Nós vamos fazer, Toninho Caprichano, uma sessão no Congresso, até porque ele foi deputado federal, nós vamos fazer uma sessão conjunta, né? Ele chegou na condição de suplente a assumir, nós vamos fazer essa sessão conjunta. Então eu quero só dizer o seguinte, eu cada vez mais ando pensando nesses dias que a gente vive, né? E esses dias que a gente vive são dias que a gente pensa mais ainda em Djalma Maranhão, né? Pensa ainda exatamente mais nele. E a gente pensa nele exatamente com esse sentimento, né? Da gente levantar a cabeça cada vez mais, da gente não perder de maneira nenhuma a nossa capacidade de lutar, da gente não perder de maneira nenhuma a nossa capacidade, que é de não se calar, que é de não se omitir e que é da gente jamais ser cúmplice de qualquer ataque à democracia. E eu quero dizer a Djalma Maranhão nesse momento. Eu quero dizer que todos sabem da minha trajetória, da minha história, sabem o quanto a minha história se confunde com a luta em defesa da escola, em defesa da educação. E eu estou cada vez mais convencida, que eu tenho que cada vez mais dar o melhor das minhas energias. O melhor das minhas energias à luta em defesa da educação. E mais uma vez tem a ver exatamente com Djalma Maranhão. A Natal que ele sonhou e que ele plantou sementes e que inclusive frutos já foram dados naquela época, essa Natal continua aqui no nosso coração e a gente continua comprometido com ela. Mas meus amigos e meus amigos, desculpe aí eu ter me alongado, mas é porque é isso mesmo, não é proselitismo não, é porque é verdade. Ele mexe muito. Eu quando cheguei aqui, vinda da Paraíba, ao longo de toda essa minha trajetória, do ponto de vista, repito, dos políticos, ele, para mim, é aquele que é um simbolismo. É como se fosse aquela pessoa, Aldemir, e que eu sempre me espelhei, tá entendendo? Sempre me espelhei
do ponto de vista exatamente do quê? De tirar as belas lições, né? De dignidade, de solidariedade e de amor ao Natal, ao Rio Grande do Norte e ao amor ao país que ele tinha. Inclusive ao lado de outro lutador maravilhoso, que foi Luiz Maranhão, seu irmão, que foi inclusive também torturado. Mas é isso. A saudade de Djalma não foi em vão de maneira nenhuma. Muito obrigado. Vamos agora ao corte do bolo do aniversário de Roberto Monte. Quero lembrar aqui que estava presente também o companheiro Olavo, que é um dos representantes de Cuba no Brasil e no Nordeste, figura dos movimentos da luta sociais. Chega, Roberto! Olha, Roberto, apaga a vela! Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, tenha sempre tudo bom do que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde e paz, e os anjos digam amém. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. E quem canta igual a esta, haja sempre a mesma festa, cada um renovando os votos que hoje faz, e mil venturas e de paz. É o grande Tovar, essa voz maravilhosa, com Roberto Lima também, que ajudaram muito a Roberto Monte a construir a história das músicas da época do prefeito Maranhão. Maranhão,
Carnaval.